Uma dúvida muito comum, recorrente, é sobre as áreas que estão em processo de desapropriação. A gente tem muito caso de ação de regularização fundiária em área que ainda está em processo de desapropriação, em que não houve, o ente público fez a desapropriação, né, editou o decreto de desapropriação, entrou com a ação judicial de desapropriação, mas essa ação ainda não foi finalizada. Então não se operou ainda a transferência de propriedade para o ente público expropriante. E é muito comum, existe um senso comum, é muito comum achar que não dá para regularizar essa situação, enquanto não finalizar a ação judicial, coisa que pode demorar 20 anos, eventualmente, né? Normalmente, o que acontece nas ações de desapropriação que não se findam, né, num prazo mais curto? Existe uma discussão de valor relativa ao imóvel expropriado. Então, o ente público depositou um determinado valor e propôs um determinado valor de indenização, o proprietário está discutindo esse valor. Isso está sendo discutido entre o ente público e o proprietário na ação judicial. E somente quando for fixado esse valor, enfim, é que esse imóvel pode ser adjudicado em favor do ente público, né? Essa propriedade vai ser efetivamente transferida em favor do ente público. Então a gente tem a sensação, e existe o senso comum, de que a gente fica imobilizado durante esse período, que não pode fazer ação de regularização fundiária. E isso é um mito. Desde 1999 a gente teve uma alteração legislativa que está na Lei 6766, que autoriza o parcelamento do solo em áreas que sejam objeto de imissão na posse. Então, o que acontece nesses casos? Como que a gente segue com a ação de regularização fundiária? A gente tem uma coisa que é fundamental para seguir com a ação de regularização fundiária. A gente precisa que a imissão na posse, que foi dada em favor do ente público, seja registrada na matrícula do imóvel. Tá? Então, esse é o passo fundamental. Precisa se pedir, né, precisa ser expedido o mandato de registro de imissão na posse. A emissão na posse precisa ser registrada na matrícula e, com isso, o poder público pode fazer todas as ações normais de regularização fundiária. Pode fazer parcelamento do solo, pode registrar parcelamento do solo, tá, em áreas objeto de emissão na posse, e pode transferir essa posse. O que o ente público tem? Tem uma posse, né, a emissão na posse. E aí a lei autoriza que ele ceda essa posse, que ele faça uma cessão de posse em favor do beneficiário da ação de urbanização e regularização fundiária. Essa cessão de posse, ela pode ser feita por um termo ou contrato administrativo de cessão de posse pelo ente público, registrada na matrícula do lote, normalmente, e ao findar a discussão na ação de desapropriação, né, assim que se adjudicar o bem em favor do ente público, essa propriedade é transferida em cadeia. Então, se houver uma cessão de posse. Então, existe um registro de emissão na posse em favor do ente público e depois esse ente público cedeu essa posse para o beneficiário e essa cessão de posse está registrada. Quando for registrada a transferência de propriedade, essa transferência de propriedade ela é operada em cadeia até o último beneficiário da cessão de posse que esteja registrada na matrícula. Então não tem nenhum tipo de impedimento para fazer regularização fundiária em área com emissão na posse. Uma outra dúvida que precisa ser esclarecida: emissão na posse e emissão provisória na posse são a mesma coisa, são terminologias diferentes para designar exatamente a mesma coisa. O que é emissão na posse? No caso de uma ação de desapropriação, o judiciário está transferindo a posse ao ente expropriante enquanto não se resolve a questão da propriedade em si. Existe essa hipótese de registro de emissão na posse, registro de cessão de posse, está na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, então tem expressa previsão legal. Se houver recusa do registrador de imóveis em registrar esses atos, isso normalmente é por desconhecimento da expressa previsão legal. Então isso precisa ser contraposto. E também existe uma previsão legal na Lei de Registros Públicos, na 6.015, que admite, por exemplo, que a gente faça unificação de matrículas de áreas que sejam objeto de emissão na posse. Por exemplo, eu tenho uma poligonal de um assentamento que era originalmente composta por áreas de 3 proprietários diferentes, vamos supor.
Essas 3 propriedades diferentes estão em processo de desapropriação, por exemplo. Todas elas só com emissão na posse, não houve transferência de propriedade. Essa hipótese de juntar essas 3 matrículas, de unificar, ela é admitida na legislação. Assim como a hipótese, por exemplo, de eu ter um pedaço que já é público, propriedade pública, com um pedaço que tem emissão na posse em favor do mesmo ente público. Também dá para fazer unificação de matrícula nesse caso. Então, isso é uma dúvida comum, mas isso é um dos mitos que a gente precisa derrubar. Isso é um mito, isso não tem amparo legal para negativa de regularização de áreas que estejam nessa situação.